sou jubilado como conselheiro, uma longa vida política no Grêmio, e quero dizer que esse é um momento para mim ímpar. Porque nós estamos constituindo mais um movimento entre o trânsito do Grêmio, mas esse de todos que eu conheço é um diferencial. O diferencial desse movimento não é também só a quantidade, é que nós estamos reunindo pessoas que não têm nenhuma experiência na política do Grêmio, estão aqui iniciando hoje esse envolvimento na política do Grêmio, e isso é extremamente salutar, porque gente nova traz ideias novas, propostas novas e trabalha com mais arrojo. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas de larga experiência. Vou citar, eu acho que é o que mais antigo em experiência política, que é o Martini. O Martini milita na política tricolor há muitos tempos. Isso que eu queria colocar para vocês, que nós temos isso. E desde já dizendo que assim que nós tivermos constituído este grupo, nós vamos passar a viver a política do Grêmio. Os que forem eleitos presidente, vice-presidente ou diretoria, certamente vai levar a ata desta reunião para o presidente do conselho. E isso vai permitir que nós possamos participar do Fórum de Movimentos, que é comandado pelo presidente do conselho, onde participam representantes de todos os movimentos políticos do Grêmio. Por outro lado, essa ata certamente também será levada ao presidente do clube, ao Guerra. E lá também nós vamos começar a participar do comitê político, assim que chama, né? Do Grêmio, que também é mais ligado ao conselho político, obrigado. É mais ligado à presidência, ao conselho de administração do Grêmio. Então nós já vamos ter esta participação efetivada. Como neste grupo nós temos já conselheiros, o grupo que já é conselheiro, o Zanella, o Martini e outros aqui que eu vejo, o Alejandro também está conselheiro, o Ricardo, os que eu estou vendo aqui, temos vários, né? Conselheiros já, vários. Nós começamos, isso que eu disse que é um diferencial. Já. Sergei, eu, Ricardo, Zanella, Marcos Jacobs, Gaspar, Alejandro, Martini, Sérgio Vasquez e o Denis. São os conselheiros que estão hoje aqui. Nós, sendo um grupo de 10, nós podemos reivindicar, quando tiver uma vaga, estão todas ocupadas no momento, uma participação também destes conselheiros, de um desses conselheiros, em uma das comissões. O conselho tem várias comissões temáticas. Eu, por exemplo, participo da comissão disciplinar e ética do Grêmio, via indicação do presidente do conselho do Grêmio. E tu também, qual é a tua comissão? Da Arena. A comissão que trata os assuntos da Arena, os Zanella já participam. A Arena já deu 2 participantes em comissões. Podemos pedir isso, eventualmente também quem não é conselheiro pode trabalhar nessas comissões como assessor. Isso acho que a gente deve reivindicar sempre que tiver uma vaga. Eu mesmo entrei com uma vaga de um renunciante, né? E isso acontece. Bom, dito isto, eu me permiti dizer aqui de início, para colocar bem o que nós estamos fazendo nesse ato aqui, hoje, eu declaro agora sim, abertos os trabalhos da nossa reunião, que tem por propósito a fundação, criação do movimento Grêmio Alma Copeira. Veio bom, a pauta do dia. 1. Deliberar sobre a proposta do Estatuto, e aqui é bom frisar, que foi antecipadamente disponibilizados a todos os interessados. Isso é importante porque não vamos aqui ler todo o Estatuto, que até seria infrator, mas todos tiveram a oportunidade de ter conhecimento e encaminhar suas propostas. Depois, sobre isso, o secretário da palavra. 2. Eleger o presidente e o vice-presidente da associação. Eleger o conselho consultivo da associação. E essa é a pauta. Então, passo a palavra ao doutor Zanella
que é o autor intelectual aqui do nosso estatuto, para dar alguma explanação se como no final dele, as propostas, isso ficou concluído, e quais as linhas gerais. Boa noite a todos. Vou fazer uma correção ao que o nosso presidente falou. Eu não sou o autor intelectual do estatuto, eu fui apenas o relator. Porque, para aqueles que não estão acompanhando os trabalhos desde os primórdios, nós formamos uma comissão de 8 membros para elaborar a minuta do estatuto. Essa minuta foi debatida entre nós, depois submetida a uma análise numa reunião presencial. Depois dessa reunião presencial foi aberto espaço para outras considerações e sugestões, algumas contribuições sobrevieram, nós corrigimos, e hoje, com um olhar atento ainda, de última hora, o doutor Vicente fez uma observação importante, porque num determinado artigo tinha um erro material, onde devia ser 2, estava 3 em termos de ano. Esse foi um erro material corrigido ainda no último momento, mas de maneira que o estatuto, ele é do conhecimento de todos. Assim, algumas considerações básicas sobre o nosso estatuto, elas são necessárias. E, primeiramente, me parece que é destacar o seu artigo 1º, que estabelece os fins, as razões de nós estarmos aqui hoje e fundando esse movimento. O movimento Alma Copeira, Grêmio Alma Copeira, é uma associação de pessoas naturais, sem fins econômicos, regidas por este estatuto e constituída por prazo indeterminado, que tem como objeto social os seguintes fins: atuar na vida política do Grêmio Futebol Porto-Alegrense com o propósito de promover, difundir e defender a sua missão, seus valores, seus princípios, moralmente aqueles estabelecidos em seu estatuto e em seu código de ética. B. Promover a integração de torcedores ao quadro social do Grêmio. Tanto é assim que, fruto deste objeto associativo, nós já conquistamos aqui a adesão, a filiação de vários dos nossos companheiros ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense, e é requisito para alguém ser associado a este movimento que antes seja sócio do Grêmio e assim se mantenha associado ao Grêmio para, em consequência, se manter associado a esse movimento. Isso é importante que todos saibamos desde já. O Grêmio é que é o nosso objeto, e nós somos ou pretendemos ser um instrumento de apoio, um instrumento que sirva de incentivo, de trabalho voluntário em prol daqueles que estiverem exercendo a gestão do Grêmio. Esse é o nosso propósito, e isso que está aqui: cooperar com a administração do Grêmio de modo voluntário, a fim de que os objetivos do Grêmio sejam alcançados. Organizar e promover ações sociais visando integrar a comunidade do Grêmio. Aliás, ainda antes da construção deste movimento, e lá na fase embrionária, muitos dos que estão aqui, organizamos, cooperamos com a Escolinha do Grêmio num evento emblemático em agosto do ano passado, aqui na Escolinha, onde juntamos mais de 800 crianças carentes e reunimos com os familiares cerca de 1.200 pessoas. Foi um evento realmente muito marcante.
que inclusive nos motivou, nos deu força maior ainda para levar à frente esse propósito associativo. Nós temos também como objeto social desenvolver projetos que visem benefícios ao Grêmio e apresentá-los aos órgãos do Grêmio para que eles sejam constituídos. Por isso que precisamos dessas mentes brilhantes, desses jovens extraordinários que aqui estão conosco, os cabeças brancas, né? ou os... Então, esses são os nossos propósitos associativos. Importante frisar também que uma questão que nos distingue de outros dos tantos movimentos da Grêmio é que nós não temos limites associativos, ou seja, a quem quiser aderir ao nosso movimento, basta que seja apresentado por um outro associado, requer a sua inscrição, a sua filiação, e se prometer cumprir os dispositivos estatutários, será admitido na nossa associação. Então não há limite como outros grupos têm. Isso é uma questão que nos distingue. E por fim, assim, para ser bastante breve aqui, e eu estou fazendo esses esclarecimentos mais para aqueles que estão tendo contato conosco pela primeira vez, porque os anteriores já sabem, nós criamos um estatuto com o propósito da simplicidade. E estabelecemos uma regra que o estatuto terá de ser, de hoje até daqui a um ano, na verdade, vou colocar de uma maneira correta. Há uma previsão transitória aqui no final do estatuto, que daqui a um ano, no máximo, o estatuto terá que ser revisto para o fim de aprimorar, qualificar, ajustar tudo aquilo que a prática, o debate, o dia a dia do nosso primeiro ano de convivência nos trouxeram. Então, tem essa regra transitória de aprimoramento e, inclusive, com um quórum baixo, que há de maioria simples para alterar o estatuto. E essas regras aqui, então, elas terão de ser aperfeiçoadas, melhoradas e aprovadas por maioria simples numa revisão que é obrigatória, que terá que ser feita no prazo máximo de um ano. Então, dito isso, eu passo a palavra ao presidente aqui para que coloque o assunto à deliberação. Mas primeiro eu pergunto se alguns presentes têm alguma ressalva a fazer dentro daquele estatuto da redação, a minuta que foi distribuída a todos. Alguém tem alguma questão a colocar sobre isso? Não? Não havendo, eu proponho então que seja aprovado por aclamação. Com a palma de todos. Aprovado este estatuto, eu declaro então fundado e constituído o movimento Grêmio Alma Copeira. Parabéns a todos. Esse colaborará muito com o Grêmio, especialmente no que for propositivo. Acho que um movimento como este não tem que trabalhar no silêncio, esperando somente ser chamado por uma comissão ou outra. Tem que saber encaminhar a proposta. Quero lembrar aqui, lá do meu tempo, um outro movimento que não existe mais, lá nasceu a proposta da eleição eletrônica. Havia descrédito na época, Antunes acho que se lembra disso, bem, nós levamos ao presidente do conselho, não era, aí colocaram como uma das possibilidades do regimento, mas aquilo não veio do nada, um companheiro que
era administrador, e na eleição do CREA foi o primeiro a fazer online, né, via eletrônica a eleição. Então nós levamos essa proposta, veja bem, e a gente levava propostas, então espero que esse movimento também cumpra essa finalidade, porque aqui eu vejo grandes e ilustres gremistas, bons gremistas e pessoas com muita vontade de participar. Então, criado o nosso movimento, necessário se faz eleger, então, como prevê o estatuto aqui anunciado pelo Dr. Zanella, eleger o presidente e o vice-presidente do nosso movimento. Pergunta ao Zanella quais são as indicações que temos na mesa. Bom, acho que já é do conhecimento de todos. As candidaturas à presidência e à vice-presidência, elas fluíram ao natural, na medida em que as reuniões, os contatos foram surgindo. E o nosso candidato à presidência é o senhor Luigi Antônio Gerassi, e o nosso candidato a vice-presidente é o doutor Carlos Renato Martins. Esses são os dois candidatos a cumprirem os dois cargos eletivos que o nosso estatuto prevê, o presidente e o vice-presidente, por uma gestão que se inicia hoje e que ela dura por 2 anos, conforme está previsto no artigo 26 do estatuto. Primeira missão do presidente e do vice-presidente, lembra, será de constituir a diretoria, virem integrar a mesa e assinarem o termo de posse. Parabéns. Sucesso aí para Essa não pode ser igual, 3 italianos contra um libanês. Vai ser uma gritaria só. Não tem problema, não conhece a força da vida. Assinado o termo de posse pelo seu presidente e o vice, vou pedir ao secretário que o leia. Termo de posse da diretoria. Aos 16 dias do mês de maio de 2023, às 19, são agora já, 20 horas, no salão de eventos localizado na cobertura do Hotel Intercity, na Avenida Borges de Medeiros, 2145, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, após a aclamação pela Assembleia Geral, a diretoria do movimento Alma, Grêmio Alma Copeira, tomou posse de seu cargo neste ato para o mandato de 2 anos que se inicia hoje, conforme o artigo 26 do Estatuto, sob o compromisso de cumpri-lo fielmente, conforme segue. Assina aqui o presidente Luiz de Antônio Gerassi.
e o vice-presidente Carlos Renato Martins, o presidente da Assembleia Gabriel Paulo Patel e eu, secretário da Assembleia Fernando Antônio Zanella. Aplausos e sucesso. Igualmente, eu só temos uma única indicação para os integrantes do Conselho Consultivo. Assim, vou me permitir chamar todos aqui, para conhecidos, chamar à frente, na medida que leio o nome. Primeiro nome, Sergei Inácio Assis da Costa. Ricardo Eichler. Já está aqui Fernando Antônio Zanella. Luiz Gaspari. Vicente Vargas. César Augusto Baldi Martinez. Norton Fernandes. Assim composto no Conselho Consultivo, os declaro chamados aqui empossados nas funções. Posteriormente, incumbirá o vice-presidente e ao presidente em conjunto fazer indicações para diretorias e outras comissões. Dito isso, tenho por isso errada a pauta, mas não os trabalhos, e passo a palavra aos dois que se desejarem se pronunciar, começando pelo vice, para nós encerrarmos com o nosso presidente. Boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação retornar novamente às atividades do Grêmio, um grupo fortíssimo, qualificado, e espero que tenha uma atitude propositiva junto à direção do Grêmio. Tenho certeza que terá, porque se trata de um grupo extremamente qualificado, como eu já disse. Eu só, não sendo muito extensivo em relação à manifestação, eu gostaria sempre, e sempre trago uma manifestação do presidente Dourado, que sempre dizia para nós o seguinte: sirvam ao Grêmio e não se sirvam do Grêmio. Esse é o meu recado a todos. Felicidades, sucesso ao Grêmio, Alma Copeira. Bem, boa noite a todos. Fico muito feliz, agradecido,
né, pela sugestão como presidente. Agradecer a minha família que está presente aqui também, sempre me apoiando, a meus amigos, pessoas que eu convidei que vieram aqui nos prestigiar também. E a única palavra é gratidão, né? A gente saiu da área do conforto, do sofá, da televisão, das críticas do Grêmio, né? E resolvemos fazer um movimento. Esse movimento, no momento, o estúdio, presidente, mas acima de tudo é o nosso movimento. E nós vamos sempre ajudar o nosso Grêmio, tanto lá ou tanto aqui. As nossas críticas devem ser feitas por nós mesmos primeiro, antes de nós atacar o nosso time de coração, que é o Grêmio. Eu agradeço vocês todos por virem aqui hoje, perderem um pouquinho do tempo aqui, mas eu acredito que esse movimento já nasceu grande. Muito obrigado a todos. Dito isso, mais uma vez cumprimentamos os eleitos, tanto do Conselho como do vice-presidente e presidente, desejando a todos um bom trabalho. Dou a todos as minhas saudações tricolores e declaro encerrados os trabalhos e sigam todos para o coquetel. Sim, mas já está encerrado. Não, é só para foto, só a foto. Certo, mas os trabalhos estão encerrados. Agora é só foto.